o Senhor possa falar ao teu coração e meu coração essa noite, amém? Quero pedir que você fique atento, porque hoje nós temos um culto que eu diria que é um culto de batalha espiritual. Eu vou ficar um pouquinho mais para o lado aqui, porque eu quero... O que tem? Arrumar o casaco. Ah, tá. Pessoal tudo cuidando de mim. Vou passar para o lado aqui. Eu quero denunciar hoje, em cima de uma palavra que recebi lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: o Senhor... O quê? A água virou... Está amarrado. Jeremias, no capítulo 1, no versículo 9, na versão NVI, diz assim: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Hoje eu quero falar a respeito de uma divindade que está entronizada no meio da igreja. Essa divindade, ela se levanta contra tudo que se chama Cristo. Ela tem características de potestade. E na verdade, essa divindade, esse Deus que se levanta contra o conhecimento do verdadeiro Deus, ela tem a sua teologia em cima de uma pseudo-espiritualidade. Toda a experiência que ela produz é de encantamento e está em torno de uma experiência sensitiva. Volto a dizer, ela está entronizada dentro da igreja. E isso não está vinculado a endereço. Ela atua nos quatro cantos da terra. Inimiga, preste bem atenção, essa divindade que está operante e requer adoração, ela é inimiga da cruz de Cristo. Quando ela se melindra, quando ela se sente ameaçada ou provocada, a missão dela é erradicar os dons e roubar a presença do Espírito Santo em nosso meio. Está aí o altar. Ela requer a adoração dos seus súditos. Ela trabalha com subserviência e ama e adora a bajulação. Ela trabalha veementemente. Essa divindade, esse Deus trabalha com todas as suas forças para subtrair a presença, roubar a presença de Deus. Ela tem a propriedade de entulhar poços. Ela tem a sua origem terrena, animal, e eu diria que anda de mão dadas com Satanás. Ela se porta de maneira presunçosa. E quando eu falo de presunção, essa divindade, ela atua, ela fala, ela age, ela decide como que se tivesse certeza, direito ou capacidade, porém sem realmente ter
nenhuma autoridade. Eu digo que essa divindade que requer adoração e está presente, atuante no presente século, eu digo que ela é usurpadora, porque ela se apropria dos dons, subjuga o espírito. Sua relação é baseada na troca. Vive e se manifesta e é extremamente criativa, porque a força dela está nos personagens. Ela atua com personagens. Ela usa máscaras. Por isso que ela é hipócrita. Seu governo é tirano e sem misericórdia. Preste bem atenção. Ela se alimenta do vitimismo e da autocomiseração. Está ancorada na preservação. Por isso que ela traz na sua essência o espírito do anticristo. Mestra do engano, ela é dissimulada, impura, mentirosa. Sua especialidade é adulterar a verdade, ou de se utilizar para sustentar seus desencantos. Seu tempero, eu diria que é o fermento, age em favor do partidarismo e ela é facciosa. E eu hoje quero me levantar, como diz o Espírito ao profeta Jeremias, para arrancar, derrubar e destruir essa divindade que hoje tem imperado na igreja. Filipenses denuncia o nome dela. Abra sua Bíblia em Filipenses 3, 17 a 19. O que diz aí? Sede, pois, meus irmãos, imitadores meus, e observai os que assim andam, como tendes por modelo. Esse espírito de idolatria, essa idolatria do eu, por favor. E hoje nós vamos, mediante uma palavra do Senhor, destroná-los e colocá-los. Só tem uma maneira de tratar com ele, é na cruz. Só existe uma maneira de lidar com essa potestade, é botando ela na cruz. Então eu te diria, toca no teu irmão aí e diz assim: prepara o teu lombo. Você vai apanhar hoje. Eu estou debaixo dessa vara. E eu quero abrir um texto com vocês. Eu peço que vocês fiquem orando, para que Deus abra os teus ouvidos para ouvir e os teus olhos para ver. Mateus capítulo 25, versículo 14. Mateus capítulo 25, versículo 14 diz: o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Repita comigo: de acordo com a capacidade de cada um. Agora só eu vou seguir. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos
Saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Repita comigo: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: ó Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: ó Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Repita comigo: por isso tive medo e escondi o talento no chão. Só eu. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, os recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem ao que tem 10, pois a todo que tem, mais será dado, e terá grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Deixa eu te falar uma coisa. Essa parábola que Jesus está contando aos seus discípulos tem algumas riquezas que eu preciso compartilhar com você. A primeira coisa que nós estamos vendo aqui, que isso é uma analogia ao que estava, há um paralelismo aqui. Jesus estava por ascender. Ele iria subir aos céus. E ele estava explicando aos discípulos: eu vou me ausentar. Mas ele deixa uma missão. E ele fala a respeito de uma gloriosa promessa: vocês não ficarão órfãos. Eu, o Pai, enviaremos um outro. Esse um outro é um outro igual, chamado Espírito Santo de Deus. Ele será derramado sobre toda a carne. E com ele virão os talentos, virão os dons. E esses dons os habilitarão para que vocês possam cumprir a missão. Esse é o sentido do texto que nós estamos lendo aqui essa noite. Deus chama. Interessante. E eu gostaria que você parasse e me escute. Nós temos irmãos que estão em pé, estão orando, intercedendo, porque Satanás não quer que você ouça essa mensagem. Você que está em casa, em nome de Jesus, que chegue essa mensagem até o teu coração, para que você hoje seja santificado. Há um processo de santificação hoje ocorrendo na igreja. Ele chama 3. Quantos homens eram que ele chamou? Uma tríade. 3 homens. Então esses 3 homens, preste bem atenção,
ele revela a totalidade dos chamados. É um universo totalitário. Que universo é esse? É um universo de 3 homens. Aqui estão aqueles que estão representando a igreja do Senhor. E todos, preste bem atenção, me escute. Vou fazer que nem o pastor Ricardinho. Faz sentido para você? Quem é que faz com a mãozinha assim? Faz sentido? Você está comigo? Todos receberam talentos. Vou repetir. Todos receberam talentos. E eles foram distribuídos mediante a capacidade. Aqui há uma proposta clara de evolução. Procure se capacitar. Deus, como administrador dos dons, Ele distribui segundo a cá. Minha avó dizia: quem tem sede, bebe mais água. Um recebe 5, um recebe 2, outro recebe 1. Mas o que eu quero afirmar com vocês é que ninguém nesse lugar chamado igreja ficou sem dom. Esse dom, que é dádiva, foi compartilhado com toda a igreja. Se você faz parte da igreja, saiba de uma coisa: Deus colocou dons em você. Do menor ao maior, não importa. Todos nós somos por Ele habilitados, capacitados para poder exercer a missão. E aqui, nesse texto, fala e revela o desejo de um Deus que quer se manifestar. Porque os dons, os talentos que Deus distribui, eles não são palavras persuasivas, mas são demonstração de espírito e poder. Eles carregam, são agentes, veículos da manifestação do sobrenatural de Deus. E quando aqueles homens impulsionados recebem, imediatamente eles saem a negociar, a multiplicar e a repartir, a tal ponto que aquele que tinha 5 ganhou mais 5, que tinha 2 ganhou mais 2. Por quê? Porque Deus quer se manifestar. Esse Deus compartilhou, deu para você algo que está sobre cada um que entrou hoje aqui. E esse dom revela o desejo de um pai que quer impregnar esse lugar com o bom perfume de Cristo. Me deixe te falar uma coisa. A pior de todas as guerras que um homem ou uma mulher pode fazer, a pior delas, por causa dessa divindade, é fazer guerra contra Deus. Eu preciso, como pastor, avisar vocês. Davi sabia. Ele dizia assim: horrível, vamos lá meus pastores, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A pior de todas as guerras não é contra Satanás. A pior coisa é quando Deus se opõe a nós. Estamos perdidos. Esse texto revela um aspecto condenatório da graça, porque tudo que era necessário fazer, Ele
vez Ele deu. Com isso, nós estamos indesculpáveis. Esse homem, por causa dessa entidade, teve medo. Essa entidade, essa divindade, o ventre, o eu, ele se assenhora. As nossas emoções embaçam e entulham. E o pior é quando nós somos guiados por emoções e misturamos vinho com fel. A desgraça está em nós, que vamos todos, do menor ao maior, vamos prestar conta, porque Jesus está voltando. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de várias formas, Deus quer se comunicar, e Ele desesperadamente quer que você reparta aquilo que Ele depositou em você. Mas teve um homem que resolveu se negar, calcado num senso de preservação. Estamos sendo roubados da presença de Deus por causa dessa maldita divindade usurpadora. Quem já viu alguém manifestar um dom, sabe que uma pessoa no exercício dos dons produz fascinação. Nós ficamos perplexos. Quantas pessoas já vieram aqui? Eu vou te dar um exemplo. Vieram aqui, preste bem atenção. Os dons, eles não param em você. Repita comigo: os dons não param em mim, eles passam por mim para a comunidade da fé. Nenhum dom para em você. Vou repetir: nenhum dom. Só existe um dom, que eu diria assim, 99,9, dom de línguas. Mas ele também tem um cunho, porque ele traz em si a natureza do cordeiro, que daqui a pouco Deus levanta alguém em línguas e lá o outro interpreta. Todos os dons revelam a natureza do cordeiro. Eles são e estão para serem repartidos, porque eles revelam a manifestação de Deus. E quando alguém no exercício dos dons se utiliza e perfuma o ambiente, nós ficamos perplexos e extasiados. Quem já veio num culto na frente? Eu nunca me esqueço, tinha um irmão, um casal que veio aqui, dos mais antigos, eu não vou dar o nome dele, ele e a esposa dele, eles tinham perdido um bebê. Ninguém sabia, nem eu que era pastor deles. Quietinho. Mas quem sabia? Deus. E veio um pregador americano. E aquele pregador estava aqui, ali na Alberto Silva, desceu e foi orar com eles, e ele disse assim: Deus me mostra um filho. E ele disse: você tem filhos? Ele disse: não, mas Deus está me mostrando uma menina, um filho. Vocês tiveram um filho. Aquele casal imediatamente começou a chorar. Sabe que dom é esse? Palavra de conhecimento e de ciência, quando a vida de alguém é revelada. Eu estou vendo que vocês, apesar da negativa do casal, não, nós não temos filho, mas Deus me mostra, vocês tiveram um filho, uma filha. Aquele casal foi às lágrimas.
E Deus disse assim: ei, muito em breve você vai engravidar, e Ele vai te devolver a filha que você perdeu. O casal engravidou 1 ano depois, ganhou uma filha. Pergunto para vocês: fascina ou não fascina? Quem já foi alvo disso? Você vem aqui, vem num culto, vem no apelo, e daqui a pouco chega o irmão cheio do mistério: ei, filha, filho, os dons não são para nós. Ninguém recebe dom de profecia, palavra de conhecimento, para ficar revelando a respeito da sua própria vida. Nem precisa de revelação para saber o que a gente está passando. Agora os dons passam para equipar a igreja. O sobrenatural. Faz sentido para você? Alguém já passou por isso? Alguém recebeu algo do Senhor que quebrou você, virou você do avesso? Agora eu pergunto para você. Eu nunca me esqueço, uma vez, já contei lá, a minha sogra, eu não sei se ela está vendo aí, ela não me queria de genro. E eu entendo a minha sogra, porque hoje eu sou pai de filhas. Tinha 7 anos mais, não tinha onde cair morto, mas papai tinha me escolhido. E ela me pede um sinal, Claudinha. Sinal da minha sogra. Tinha um pastor. Hoje eu descobri mais coisas do currículo do João Carlos Marques. O Davi ficou os 3 anos. Davi Nascimento ficou 3 anos com ele. Ele tinha 7 ressurreições. Ele orou e 7 mortos ressuscitaram. E ele também ressuscitou. Quando ele vinha na brasa, na matriz lá, os mais antigos lembram, lotava. A igreja ficava cheia. E ele era do mistério, né? E a minha sogra pediu um sinal, Daniel. O sinal que eu quero é que o João Carlos Marques, o cara viajava o mundo inteiro, entrasse no culto e profetizasse, parasse a sua pregação e dissesse que eu era marido da Marilise. Só esse sinal. Quase que eu digo para ela: mana, acabou. Mas Deus trouxe aquele homem. Ele pregando na igreja, ele faz assim: Bernardo, ei. E eu aqui olhei para trás: você, quando tu te casar com ela, tu vai te tornar uma só carne com ela. E seguiu. E o Luciano, meu cunhado: o teu sinal. Aí a sogrinha veio com tudo. Hoje é uma mãe para mim. Os dons no meio da igreja fascinam. Mas nós não podemos cair no engodo de cometermos um crime por causa dessa maldita divindade, de nos melindrar, nos magoar e nos retirarmos. Vou repetir. Deus colocou algo em você, não é seu. O dom é uma dádiva, e o dom ele dá para ser repartido. Repita comigo: o dom ele dá para ser repartido. Não caia na tentação de subtrair a presença de Deus, a manifestação de Deus, por causa dessa maldita mágoazinha. Não te apropria de algo que não é seu. Pare de inventar desculpa para roubar Deus desse lugar. Vou repetir. Pare. Eu quero destronar esse engano, esse engodo, esse Deus que está apagando o Espírito e me roubando de receber e sentir o bom perfume de Cristo. Chega de uma igreja rasa,
E se não gostar, preste bem atenção. Talvez você pense, mensagem encomendada. É encomendada do céu para você. Arrependa-se. Porque todos nós teremos um encontro com Ele. E eu preciso te avisar, para que quando você cruzar aquela porta e voltar para casa, você ouviu a preciosa palavra de Deus, e ela é o poder de Deus. E essa palavra, ela me constrange, porque esse desgraçado bate a porta sempre do meu coração, e eu tenho que resisti-lo. Isso aqui gosta de ser bajulado. Serve por interesse. Mas nós temos que entender. Eu tenho um irmão que eu mexo com ele, eu não vou dar o nome dele. Eu falei dele lá, falei para a esposa dele hoje quando estava entrando aqui. Esse irmão, ele fica assim, Guga, paradinho. Os mais íntimos aqui vão saber, ele fica paradinho, quietinho, bem mansinho. Então o louvor lá, ele está ali paradinho, mansinho. Mas ele tem alguma coisa. Muitas vezes eu cruzei por ele. E muitas vezes lutando com esse desgraçado. Mal. Com a responsabilidade de ter uma igreja. Mal. Ele fazia assim. Eu cruzava por ele e disse, volta aqui, pastor. Me dá um abraço. Eu abraçava, só quando quer largar ele. Aí ele falava assim, como é que tu tá? Como é que tá teu coração? Aí já, sabe o gaúcho? A lágrima corria. Simples. Um abraço pode ser um dom compartilhado que traz o bom perfume de Cristo. Preste atenção. Muitas vezes eu saía daquele abraço encorajado. Eu tinha entrado pela porta como um cordeirinho, saía daquele abraço como um leão. Preste bem atenção. Não roube Deus desse lugar. Não entre por esse caminho de se retirar, de se silenciar, por causa desse desgraçado chamado eu. Só existe um lugar para ele: cruz. Cruz. Morra. Morra. Morra para o seu eu. Morra para a sua justiça própria. Morra. Pegue a cruz. Morre para que teus irmãos sejam iluminados. Mas não cometa o crime. Está escrito: como podemos negligenciar tamanha, tão grande salvação? E me deixe falar. Os dons revelam a natureza do Cordeiro, porque eles não param, eles são repartidos. Quem é o pão vivo que desceu do céu e foi repartido? Quem? 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 Deus escreve a natureza do Cordeiro, Ele coloca na criação. Eu vi um vídeo de uma pessoa que se formou. Ele disse assim: os rios não bebem da sua própria água, nem a árvore que dá o fruto se alimenta do seu fruto. Preste bem atenção. No trabalho que você faz e executa, tem a assinatura do Cordeiro, porque todo o serviço que você faz não é para você, é para o outro. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Me escute, em nome de Jesus, eu estou terminando. Mas nós precisamos entender o que o Senhor está falando aqui em nosso meio. Não diga que você não tem dom. Ele dá dom a todos nós. E tem um texto que eu quero mostrar para vocês. Bota lá, terceiro. Eu gosto dessa versão NVT. Preste bem atenção. Deus, você que me escuta aí na sua casa, preste bem atenção. Deus é capaz de lhes conceder todo o tipo de bênçãos. Repita comigo: Deus é capaz de me conceder todo tipo de bênçãos. Agora só eu, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda, para as bênçãos que você recebe. O pastor ganhou uma bênção, vem orar pelo carro. Essa bênção precisa ser repartida. A riqueza que você ganha, meu irmão, o dinheiro que você ganha, não tem, preste bem atenção, me escute em nome de Jesus, me escute, não tem sentido. As pessoas mais ricas do mundo, as pessoas que tiveram um sucesso almejado, Whitney Houston, Michael Jackson, superstar, fama e sucesso. Quando a riqueza para em nós, ela perde o sentido e o significado. Ambos morreram com um vazio dentro deles. O dinheiro, preste bem atenção, o dinheiro que você recebe não tem sentido se parar em vocês. Permita eu dizer uma coisa para vocês. Eu fui viajar para a Europa. Fiz 58 anos. Preste bem atenção, eu vou dizer isso para extinguir todas as vozes. A igreja não me deu nenhum real. Eu participo porque eu acredito nessa obra que Deus me deu. E eu quero repartir na riqueza que Deus tem me dado, porque eu sei que Ele tem nos chamado com uma gloriosa missão. Então, se você ouvir qualquer voz, pode ter certeza, Deus sabe o que eu estou falando. As finanças da igreja estão ali embaixo para serem abertas. Não deixe de repartir aquilo que Deus lhe deu. Você recebe isso? Não faça com que isso perca o sentido e o significado. Aprenda a ofertar, a dizimar. Abençoe irmãos. Pegue os dons e encha esse lugar da riqueza do Senhor. Dizimar e ofertar é bênção de Deus. Deixa eu dizer para você, não é para enriquecer pastores, é bênção de Deus. Em tempo oportuno nós vamos falar sobre isso, ensinar sobre isso. Mas hoje eu quero dizer para você, participe. Vocês viram nos bancos aí? Foi intencional.
participe. Hoje você pode fazer o Pix para ajudar o Instituto e a Casa para Sentar, porque toda Casa para Sentar Instituto é uma coisa só. Se você quiser participar e colocar em prática, lá no fundo vai ter canetas. Eu quero dar 5, 10. Quero contribuir. Tem o Pix recorrente. Nós fechamos com uma plataforma. Invista no reino de Deus. Vocês não estão investindo em mim. Eu sou empresário. Eu tenho investido. Quem anda comigo sabe. Eu tenho investido porque eu acredito. Deus me chamou para isso. Ele tem compartilhado, tem usado um judeu para me abençoar. E Ele usa pessoas para te abençoar, mas não deixe que isso pare em você. Faz sentido para você? Feche seus olhos. Baixe a sua cabeça. Eu vou dar um bico e apagar. Vou devolver. Está destronado isso aqui em nome de Jesus. Pega aqui de novo. Amém? Está quebrado esse altar. Você está entendendo? Então, não abra mão. Vem o pessoal do louvor. Essa palavra é para você digerir ela. De que forma e de que maneira e como está seu coração. Deus deu dons para todos nós e eles precisam ser compartilhados. Tem uma mulher, até o talento natural de uma mulher, preste atenção aqui, até o talento natural de uma mulher chamada Dorca. Ela costurava. Olha só, tem costureira aí? A Lúcia está aí, costureira. Ela costurava, era uma Lúcia. Ela costurava roupa para as viúvas. E diz que ela era temente a Deus. Costurar é um talento, um dom natural, amém? Eu, por exemplo, aprendi a costurar na minha escola de 1º grau e eu faço bainha na minha casa lá. Às vezes as gurias vêm para mim, tu acredita nisso, Valesca? Eu faço a bainha das calças, mas não sou costureiro. É um talento natural. Ela pegou aquele talento e ressignificou ele. Em vez dela costurar para si, as roupas para si, ela costurava para as viúvas. E naquela costura ela falava do amor de quem? Do Senhor Jesus. É assim que nós fazemos lá no Instituto. Nós pegamos pessoas com talentos naturais para equipar pessoas, mas através dessa proximidade nós revelamos quem Deus é. E as viúvas amavam Dorca. E ela morreu. Mulher já fala demais, sim ou não? Faz sentido para você, mulher? Mulher fala. Agora tu imagina uma mulher incomodada com a morte. Estavam inconsoláveis. Pensa num griteiro, pensa num desespero. Tamanho foi o desespero daquelas viúvas que mandaram chamar Pedro. E sabe o que Pedro fez? Quando olhou aquele choro, desespero, foi lá em cima, orou, ressuscitou e devolveu ela para as mulheres. Uma mulher que com a sua costura marcou a vida de mulheres. Um talento natural à disposição do Senhor. Nós temos vários irmãos aqui com talentos. Temos ali os irmãos que estão na mesa de som. Temos irmãos que estão filmando. Temos irmãos que estão na mesa. Temos irmãos que estão tocando. São talentos que Deus usa para marcar a vida de pessoas. Você está entendendo? Diga amém. Feche seus olhos. Fale com o papai. De que maneira? Como está teu coração? Como está teu coração? Te arrepende. Arrepende. Essa é a palavra para nós. Se arrependa. Deixem o Senhor
se manifestar nesse lugar. Por isso, subjuga a tua alma agora. Diz: alma, você está sendo subjugada pelas verdades que ocupam o meu espírito, e tu não mais vai me conduzir. Eu agora, em nome de Jesus, declaro que o homem interior que se renova está no governo de todas as coisas, e tu não mais vai roubar ou usurpar de qualquer dom que em mim foi depositado. Eu assumo a responsabilidade. Eu quero que você levante a mão, se você está entendendo, e assume a responsabilidade. Eu não vou fazer apelo, porque isso é para todos, todos receberam dons. Levante a mão aqui, você assume a responsabilidade de compartilhar daquilo que recebeu, dos dons que você recebeu, das bênçãos que você recebeu. Você está entendendo? Dê essa resposta ao Espírito de Deus, porque as pessoas, quando cruzarem ali, vão perceber o bom perfume de Cristo. Por isso, busquem com zelo os maiores dons. Sirva, se coloque à disposição, preencha esse lugar com o bom perfume de Cristo. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Eu estou terminando, mas Deus diz para você: volta. Eu não te mandei sair. Volta para o lugar onde você estava. Não diga: não é mais para mim, passou de mim. Não, meu tempo acabou. Não faça isso. Não faça isso. Não. Deus está dizendo que muitas pessoas se retiraram. Ele está dizendo: volta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Você recebe isso?